Nosso tema é fascismo. Como nossa amiga acabou de dizer, o nosso tema é o fascismo. Entre as décadas de 1920 e 1940, surgiu e desenvolveu-se, em alguns países da Europa, o fascismo. Era um sistema político, econômico e social que ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, principalmente nos países em crise econômica, Itália e Alemanha. Na Itália, o fascismo foi representado pelo líder italiano Benedetto Mussolini e na Alemanha Adolf Hitler. Foi o símbolo do fascismo, que neste país ganhou o nome de nazismo. O fascismo é um regime autoritário de extrema direita desenvolvida por Benedetto Mussolini a partir de 1919 na Itália. O termo fascismo deriva do fascio, nome do grupo político que surgiu na Itália no fim do século XIX e no começo do século XX. Em 23 de março de 1919, foi fundado o movimento fascista pelo Mussolini, na cidade de Milão. Entre os membros fundadores estavam os líderes revolucionários sindicalistas Agostinho Lazzino e Michele Bianchini. Os fascistas, em 1922, organizaram uma marcha sobre Roma, pois pretendiam tomar o poder militarmente e ocupar prédios públicos e estações ferroviárias, exigindo a formação de um novo gabinete. Os fascistas, em 1923, passaram a desenvolver um programa de separação da Igreja do Estado, um exército nacional, um imposto progressivo, desenvolvimento de cooperativas e principalmente a República Italiana. Principais características e ideias do fascismo. Anticomunista. Os fascistas defendiam um regime em que uma elite superior biológica e intelectualmente deveria dominar o mundo, já que os comunistas defendiam a igualdade social entre todas as pessoas. Antidemocrático. Contra as eleições livres, censuravam a imprensa e eliminavam as oposições, os livros incômodos eram queimados, as pessoas que falavam demais eram presas. Antissocialismo. Os fascistas eram totalmente contrários ao sistema socialista. Defendiam amplamente o capitalismo, tanto que obtiveram apoio político e financeiro de banqueiros, ricos comerciantes e indústrias alemãs e italianas. Totalitarismo. O sistema fascista era antidemocrático e concentrava poderes totais nas mãos do líder do governo. Este líder podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis, consultar políticos ou representantes da sociedade, ou seja, obediência total ao Estado. O que o governo quer, todos querem. Militarismo. Altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Fortalecimento das Forças Armadas como forma de ganhar poder entre as outras nações. Objetivo de expansão territorial através de guerras, defesa da ordem, disciplina, respeito e autoridade. Conservador. Ninguém deve se enganar. O objetivo do fascismo era manter o capitalismo vivo. Nacionalismo. Entre os fascistas, era a ideologia baseada na ideia de que só o que é do país tem valor. Valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento de outras que são consideradas inferiores, ou seja, a defesa dos interesses da pátria e das empresas nacionais. Entretanto, diziam que iria reprimir os maus empresários, combater a ganância dos banqueiros e restaurar o emprego, diminuir a inflação e manter os salários. Xenofobia. Estrangeiros eram vistos como inferior e hóstios.
reação cega. Você não precisa pensar. Hitler ou Mussolini fizeram isso por você. Irracionalista. Raciocínio e diálogo democrático eram vistos como fraqueza. Os fortes se opõem pelo instinto e pela violência. Misticismo. Hitler e diversos nazistas eram adeptos ao misticismo oriental. Acreditavam em astrologia, ocultismo, numerologia e alquimia. A própria suástica era símbolo místico. Violência contra as minorias. Na Alemanha, por exemplo, os nazistas perseguiam, enviaram para os campos de concentração e mataram milhões de judeus, ciganos, homossexuais e até mesmo deficientes físicos. Censura. Hitler e Mussolini usavam esse dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica a seus governos. Nenhuma notícia ou ideia contrária ao sistema poderia ser vinculada em jornais, revistas ou cinema. Aqueles que arriscavam criticar o governo eram presos e até mesmo condenados à morte. Propaganda. Os líderes fascistas usavam os meios de comunicação, rádio, cinema, revistas, jornais, para divulgarem suas ideologias. Os discursos de Hitler eram constantes, transmitidos por rádios ao povo alemão. Desfiles militares eram realizados para demonstrar o poder bélico do governo. Como as pessoas com ideias tão antidemocráticas chegaram ao poder? O imperialismo, no final do século XIX, proporcionou o crescimento econômico na Europa, consolidando a democracia liberal. Até que veio a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e o término dela, as crises econômicas. Os comunistas haviam denunciado a guerra promovida pelo capitalismo imperialista. Atentavam também para o fato de que a URSS estava imune à crise e ainda apresentava taxas de crescimento econômico surpreendentes. Comunistas e socialdemocratas ganhavam cada vez mais prestígio e, consequentemente, votos. A burguesia ficou apavorada e passou a se aliar aos partidos fascistas. Portanto, o fascismo foi uma ditadura extrema-direita apoiada pelos grandes empresários com o objetivo de impedir a chegada da esquerda do poder, o medo e a alienação. A pequena burguesia e a classe média, em permanente crise de identidade de classe, apoiaram o fascismo. Muitos trabalhadores também aderiram ao fascismo, principalmente os empregados. Em época de crise, é comum